para a temporada 2019 do futebol brasileiro. E você continua conversando com a gente utilizando a nossa hashtag Mercado Fox. Vamos lá, vamos às contratações do Flamengo para esta temporada do futebol brasileiro. Arrascaeta, meio-campista, o Rodrigo Caio, zagueiro, o Gabriel Barbosa, atacante, e o técnico Abel Braga. Só que o Flamengo ainda não parou por aí. O Flamengo continua atrás de laterais. Dizem que a situação do Rafinha está bem adiantada e também com o Jorge. O Jorge continua... esquece, não tem mais. Não tem mais? Jorge não vai jogar no Flamengo. Vou dizer pra você, tem uma mudança no caso. É? É. O que estava acontecendo era... Não é mais 24 horas. Não, pessoal. Assim, não é mentira. Não é mentira. Não é a mentira de amanhã. O Jorge estava numa situação na quinta-feira passada meio paralisada. O Flamengo avançou. Aí teve um problema familiar. Teve um problema familiar do Jorge. Uma decisão de quem queria que ele viesse para o Brasil e quem não queria. Isso está resolvido. Quando teve esse problema, o Flamengo saiu da disputa. O Flamengo falou, não quero mais. Só que o Jorge gostaria muito de jogar pelo Flamengo. Então eu não estou dizendo aqui que o Jorge vai jogar pelo Flamengo. Mas eu acho que vai. Eu vou falar um negócio para você. Eu conversei com uma pessoa do Flamengo hoje à tarde. Depois eu posso até mostrar para você. E a pessoa do Flamengo foi assim, estamos fora. A situação era essa hoje de manhã. No início da tarde, a pessoa falou, estamos fora do negócio. Não, estamos fora do negócio. Não nos interessa. Como também me disse que o jogador uruguaio, Cáceres, não me interessa. O Cáceres, que é zagueiro, tá na Lazio. Mas fez 8 jogos na temporada. Muito pouco. Praticamente não jogou na Lazio. A situação do Jorge era exatamente essa hoje de manhã. A minha impressão é que a situação vai avançar de novo. Mas pode ser que não, porque a situação chegou na estaca zero, como você está dizendo. Não, os caras acho que não estão com mais paciência com esse negócio, não. Pelo que me falaram. Agora, de repente, verdade no futebol não dura 24 horas. Você disse, é uma coisa que eu sempre falo isso. Verdade no futebol não leva 24 horas. Eu não desistiria. Eu acho que o Jorge, apesar dos pesares desses últimos anos na Europa, ele é um atleta que, voltando ao Brasil, recuperado, psicologicamente bem, não só fisicamente, não só tecnicamente, nem taticamente, psicologicamente bem. Porque um cara que está afastado praticamente nos últimos 6 meses, não joga no Campeonato Português, fez uma ou outra partida pela Taça de Portugal e só com o Porto, o cara psicologicamente está abatido. Então você recuperando um cara desse no âmbito psicológico e para jogar, ele tem um potencial de crescimento muito maior do que muita gente que está aqui no Brasil como titular e hoje estão à frente do Jorge, esses caras. Entendeu? Então o Jorge, para mim, é uma contratação que seria cirúrgica para uma posição que hoje o Flamengo tem o René, mas perto do Jorge eu acho que há um grande abismo. A gente vê aqui na hashtag Mercado Fox, o pessoal do Flamengo pede principalmente um zagueiro. Ainda acredita na chegada de um zagueiro. Eugênio, o zagueiro também é um jogador, uma posição que o Flamengo está buscando, né? Sim, está buscando, precisa ou quer se reforçar. Não sei exatamente se precisa se reforçar. Trouxe Rodrigo Caio porque saiu o Hever, ok, recompôs a zaga. Gostaria do Dedé, disse que não está mais no negócio pelo Dedé. Mas o Flamengo está numa onda, numa vibe, para dizer aí, a vibe. usar a gíria da garotada, de buscar apenas jogadores consagrados. Certo. Então ele não está querendo, nesse momento, apostar na base. Eu acho que o Léo Duarte é bom zagueiro, o Tuller é muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. E aí é prata da casa. E aí, não, tem que ter o Dedé, tem que ter o Miranda, tem que ter alguém gigantesco para chegar aqui. Parece que esse é o momento do Flamengo, de querer esses jogadores que cheguem já consagrados para compor o seu time. Ok, a gente respeita, mas assim é difícil achar. Vou fazer um paralelo aqui. O campeão sul-americano de hoje é o River Plate, né? O River Plate montou o seu time no início do ano passado. O jogador mais caro foi o Lucas Prato. Mais caro da história do River. Da história do River. 10 milhões de dólares. Mais caro da história do River. Nem foi o principal nome na conquista do título. Quem decidiu para mim o título foi o Quinteiro, que foi comprado por 3 milhões e meio de euros no final do ano. Ele chegou por empréstimo quase de graça no início do ano. Mesma situação do que foi o Gustavo Gomes com o Palmeiras. Né? O Pete Martins, que fez gols importantes, já estava lá há 3 anos, veio relativamente barato do Huracan.
E aí foram as estrelas, como diz o PVC. Às vezes você compra a estrela e ela não resolve. O jogador que já está ali, que vem trabalhando, que vem crescendo, é quem decide. O River perdeu o Maidana, está indo para o Toluca, e contratou hoje o zagueiro paraguaio Rojas, do Guarani. Tava lá. O Rojas hoje vai baratinho pro River. Amanhã pode sair do River como o grande craque da defesa. Mas teve time brasileiro de olho no Rojas também. Mas não contratou. Não chegou lá e bancou. Não é caro. O cara que sai do Guarani, hoje não é caro. Não. Dá pra fazer. É acessível pro mercado brasileiro. Mas o Flamengo, ao que parece, quer alguém que chegue com a grife. Porque as contratações foram assim, né? Foram nomes de peso. Arrascaeta, Gabigol... O próprio Rodrigo Caio, um jogador de alto nível. São titulares absolutos. E outra coisa. Se for buscar aí, vai ter que largar um dinheiro pesado. O exemplo do Marcos Braz, que eu acho perfeita, e quando a gente vê o gráfico, que o Palmeiras tem 8 contratados, 8 não, 7, porque tem o Fabiano que está voltando do empréstimo. Sim. E o Flamengo tem 3, e mais o Abel, você fala que a frase do Marcos Braz está se cumprindo por enquanto. O que o Marcos Braz disse? Ele quer partir de um time que já é vice-campeão brasileiro, ou seja, já é um bom time. O que ele diz? Nós precisávamos da política para ganhar a eleição, mas não vamos fazer política para fazer a gestão. Essa frase, como um mantra, é perfeita. O Flamengo não tem que sair contratando feito na louca. O Flamengo tem que contratar o que tem de necessidade. Claro. Não precisa contratar o Beckenbauer em final de carreira. Ele tem que contratar o zagueiro perfeito para jogar. Você tem que fazer análise de mercado, por exemplo. Escolhe um. Vamos pensar num nome. Era o Dedé. Aí depois era o Miranda. Tentou o Kahneman. Enfim, o Flamengo tentou bons zagueiros. Não deu. Não é assim também. Porque eu tenho mais dinheiro, eu vou lá e contrato. O que o Flamengo precisa pegar de exemplo, não só o que fez o Palmeiras no ano passado, quando contratou e montou 2, 3 equipes agora para 2019, é você também pegar exemplo, como o Eugênio disse, do que foi o Cruzeiro em 2013-14, que foi um time barato, que foi um time na criatividade, que foi um time pensado, né, cirurgicamente por quem estava lá, que era o Alexandre Matos na direção de futebol. Você pega o exemplo do Corinthians, quando as principais estrelas do time da geração 2009 e 2012 foram jogadores baratos. O Cruzeiro ainda teve ali. O Cruzeiro contratou Júlio Batista Diego Diego Souza. E quem jogou foi o Goulart. Exatamente. O Júlio Batista chegou num carro forte. Mas é o que eu falo. O Flamengo tem que começar a pensar agora no elenco. O Flamengo tem pensado ainda no time titular e na resolução de jogadores para decidir. Ponto. Era de laterais. Então, mas agora o Flamengo precisa de um zagueiro. De laterais, 1 ou 2 para a direita. Você precisa de um lateral esquerdo. O lateral é mais né? Pelo menos mais 1 ou 2 zagueiros. Mas em cima dos zagueiros. Você começa a montar um elenco para que o time, com mais 4, 5, 6 peças, que não seria exagero, o segundo time do Flamengo ganhe tanta qualidade como o principal e não perca, obviamente, um padrão de jogo numa eventual necessidade de substituição dos principais atletas. Agora, em cima do zagueiro, que o Pascoal estava dizendo, tentou esse, tentou aquele. E agora? O mercado ficou mais escasso. Onde é que vai achar esse zagueiro? Porque se o Flamengo quer um zagueiro para chegar, colocar a camisa e jogar, tá escasso. Gente, a América do Sul tem bons zagueiros. Se não tem no Brasil, você tem. Nenhum que chegue nessa condição. Ninguém chega com a marca da camisa que ele joga. Tem grandes zagueiros, pode contratar, mas vai chegar com a torcida olhando assim, eu não conheço esse. Vamos fazer uma e o cara pode arrebentar. O Santos contratou um bom zagueiro, mas ele jogaria no Flamengo? Seria aquele nome que você apresenta, o Aguilar? Esse cara chega e joga no Flamengo? Não sei, entendeu? Por 2 anos, eu falei aqui que o Flamengo estava, ao meu ver, cometendo o último deslize, que era contratar pesado no meio do ano, né? O Guerreiro chegou no meio do ano, o Diego chegou no meio do ano, o Vitinho chegou no meio do ano. Agora, eu acho que era assim, você contratava a estrela da companhia no meio do ano. Hoje, eu continuo sendo favorável a montar o time inteiro em janeiro e jogar o time inteiro de janeiro a dezembro. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante pensar. O Flamengo tem um belo time de futebol. O Flamengo é vice-campeão brasileiro. Teve uma série de discussões sobre o Flamengo que não passaram pela qualidade do elenco. Se discutiu nos últimos anos se faltava fibra, se faltava comprometimento, se faltava... Você já está trazendo o Abel, você já está trazendo... Gente, já mudou a diretoria. 16 e 17 a discussão era essa. Então, eu acho que se o Flamengo tiver um zagueiro de peso nesse momento, ótimo, melhor completar o elenco.
Mas se não tiver como completar o elenco agora, você jogar o Campeonato Carioca e a fase de grupos da Libertadores com Léo Duarte, Rodrigo Caio, Túlio e Rodolfo, vamos combinar que você tem condição de montar um time muito competitivo com esses 4 zagueiros. E medir o que você pode fazer daqui até ali, até abril. O campeonato para no meio do ano. Por exemplo, o Tuller teria ótimas oportunidades no Campeonato Carioca, gente. Poderia jogar. Esse garoto é bom de bola. Por exemplo, o Léo Duarte é bom de bola. O Flamengo, recentemente, nas últimas horas, veio a informação de que o Messias do Atlético do América Mineiro teria sido oferecido ao Flamengo. O Messias é um jogador deve ter um monte de jogador sendo oferecido ao Flamengo. O Messias, ele chegaria ao Flamengo com o status que o Vitor Hugo veio ao Palmeiras. Menino que saiu do América Mineiro, bom potencial, que precisa de paciência. Agora, o Léo e o Tuller jogam mais que o Messias. Não sei, jogam, acho que estão no mesmo jogo mais que jogam mais que o Messias. Quando jogaram juntos ano passado, foram poucas oportunidades. Foram bem. Foram muito Inclusive bem. Contra o Palmeiras, o Messias tem a possibilidade de ir para o Internacional agora, pelo que eu estou vendo aí no noticiário, o Internacional tem interesse na contratação do Messias. O Inter, por exemplo, foi buscar o Cuesta, fez um grande campeonato, mas se fosse o Flamengo buscando o Cuesta hoje, desconhecido no Brasil, as pessoas não teriam esse impacto. Como o Flamengo trouxe o Donati. Xerifão do Flamengo. O Flamengo trouxe. O Donati é mau zagueiro? O Donati é bom zagueiro. O Donati não teve paciência aqui. Ele cometeu algumas falhas no início, etc e tal, já logo foi escanteado. Não tiveram paciência com ele. Então, não tiveram paciência com ele. E aí você olha, hoje ele e o Cigalho, outro parceiro dele no Racing, são bons zagueiros. Se volta um Donati, o próprio Cigalho se vê para o Brasil, são bons zagueiros. Jogariam no Flamengo. Né? E o Racing hoje faz a principal. Não sei. Então... Sabe por quê? Visualmente analisando, sim. Se você analisar as duas outras contratações, o que o torcedor do Flamengo está esperando é que venha o Miranda, mas aí você tem que ter que venha o Davi Luiz, mas aí você tem que ter que venha o Pablo, então, mas aí a leitura, que venha Para trazer um estrangeiro para a zaga do Flamengo hoje, o Flamengo vai querer Godin, Chiellini, não pode. Bonucci. Claro. É isso. Você tem que se adaptar à realidade e ter a leitura da direção de futebol. É a mensagem que o Flamengo está mandando para sua torcida. Só estou contratando craque. Mas não pode. Não vou trazer jogador meia boca. Agora, para a gente encerrar o assunto Flamengo, o Flamengo tem um jogador que está em interrogação se ele fica ou se ele vai embora, o Diego. O Flamengo voltou hoje da Florida Cup e o Ricardo Lai esteve acompanhando o desembarque do Flamengo. O Flamengo está de volta ao Rio de Janeiro e com o título da Florida Cup. A delegação desembarcou na manhã desta quarta-feira aqui no aeroporto do Galeão. O primeiro a desembarcar foi o capitão da conquista, o Meia Diego, que está otimista em relação à sua renovação de contrato. A minha situação vai ser resolvida no momento certo. Acho que não muda em nada o meu relacionamento com o clube, meu desempenho, minha entrega, né, de corpo e alma, como sempre. E chegará um momento aí da gente decidir, né? E estando de volta aqui no Brasil, acho que vai agilizar um pouco mais, porém nós não temos uma data específica, né? Vamos nos concentrar agora no primeiro jogo aí de domingo. Até o momento o Flamengo confirmou 3 contratações, Gabigol, De Arrascaeta e o Rodrigo Caio, que falou sobre a qualidade do elenco rubro-negro, que para ele está do mesmo nível da do campeão brasileiro Palmeiras. Eu vejo que está no mesmo nível, temos grandes equipes no futebol brasileiro e o Flamengo é uma delas, então a gente tem que se preparar bem. Sabemos da grandeza das competições que temos na frente, então a gente precisa estar preparado. Eu tenho certeza que a gente sai dessa pré-temporada muito preparado. E nesta quinta-feira o Flamengo reinicia as atividades no Ninho do Urubu, é a preparação para o jogo de domingo contra o Bangu. A primeira competição oficial do clube em 2019, o Campeonato Carioca. Do aeroporto do Galeão, Ricardo Lai para o Fox Sports. Aí o Diego voltando, disse que vai continuar negociando e que na hora certa será resolvida a situação. É fundamental a permanência dele? Claro, nessa composição de elenco que a gente está falando, o Eugênio foi brilhante na primeira explanação dele, né? Como sempre, o Eugênio brilhante. Obrigado. Ele disse o seguinte, hoje nós temos que pensar que um time só não ganha mais título, gente. O time só ganha, dá para ganhar a Copa do Brasil, que é espaçada, dá para ganhar uma Copa Sul-Americana, se for dedicado à Copa Sul-Americana, Libertadores já não dá, Campeonato Brasileiro já não dá. E o Flamengo tem ambições. E dentro dessas ambições do Flamengo está a montagem de um elenco capaz de surpreender. Gente, vamos parar para pensar.
O Flamengo tem um ótimo time, precisa de ter um ótimo elenco, precisa disso para o sonho do Flamengo ser realizado. O Flamengo não é campeão internacional, não é campeão da Libertadores desde 81. Então, gente, é um sonho que o Flamengo tem, ganhar a Libertadores novamente. E para ter esse sonho, precisa de jogadores como o Diego. O Diego não é um cara que perturba, não. Se o Abel precisar colocá-lo no banco de reserva, ele não vai apurrinhar a vida do Abel, não, de jeito nenhum. O cara é competente, o cara é trabalhador. Ele, quando joga, eu acho até que ele joga no time do Flamengo. Acho que joga. Se você tiver uma linha com 3 jogadores de articulação, o Arrascaeta um pouco mais aberto, como ele jogava no Cruzeiro, ele por dentro, certo? Dá para fazer uma composição. Por que não? Aí você vai falar, mas aí vai tirar o Vitinho? Aí o Abel pode falar assim, eu preciso de profundidade, que é o sonho do Abel. Jogador de velocidade pelo lado do campo, a profundidade, o contra-ataque, do jeito que o Abel gosta. Vamos respeitar. Mas em um dado momento, é possível que ele seja aproveitado, né, no time do Flamengo. Eu acredito na possibilidade de ele renovar o contrato com o Flamengo, ampliar esse contrato aí por mais 1 ano e meio, que o Flamengo está propondo a ele. E eu não vejo, até porque o Orlando City, que tinha o sonho de ter o jogador, já sabe que ele tem mesmo interesse de ficar no Brasil. Então, ele vai acabar se acertando com o Flamengo. E eu acho que com a desistência do Bruno Henrique, ele cresce em importância nesse elenco do Flamengo. Vamos falar de um outro time agora? Vamos falar do